Senhoras e senhores, 18 de julho de 2012, a última vez que o Vasco tinha ganhado do São Paulo no Morumbi, 18 de julho de 2012. Hoje, vitória 3-1, fizeram ali um golaço no final para meio que matar a graça, mas uma baita vitória, vem comigo aqui. Olha só, senhoras e senhores, eu sou o Josão e esse aqui era o Vasco para hoje. O Vasco veio literalmente da mesma forma que sempre vem vindo. A única coisa que poderia ter sido diferente, que não foi, é o 43, Lucas Freitas, que tinha saído notícia que o Diniz estava entre ele e o Maurício Lemos, que quando veio supostamente seria titular e tal, poderia ter sido hoje, não foi. Lucas Freitas jogou, quase fez um gol contra, mas tudo bem, não tem problema. Como chegavam os times pra hoje? Cara, a gente tinha um Vasco no aniversário do Coutinho, 33 anos hoje, fazendo aniversário, o Vasco chegava mal. Na Copa Sul-Americana ele vinha de vitória, ele tava bem, meteu quase que uma goleada, não chega a ser, mas foi quase. No Brasileirão, completamente o contrário, uma fase muito ruim, vem de um 2-0 contra o Red Bull Bragantino, que fez muita gente criticar de forma muito pesada, e talvez não tão incorreto assim, porque realmente tem muito problema ainda no Vasco. Mas olha só, no oferecimento da Flash Score, que é o melhor aplicativo e você já tá ligado para estatísticas, era assim que chegava o Vasco hoje. O Vasco chegava com cara de que ia dar motivo pra gente ter raiva. Nesse dia dos namorados parece que ele ia a gente, mas não foi o caso. A gente tem aí um Super Mundial que vai vir e que vai fazer o futebol pro Vasco parar por aproximadamente um mês. E cara, eu não sei você, mas eu tava todo com aquele cagaço de nossa, o último jogo antes do Super Mundial vai ser uma bosta, São Paulo lá vai ser difícil, provavelmente a gente vai de cabeça quente pra pausa. Graças a Deus não, uma baita vitória, talvez até inesperada, e que bom que foi assim. Enfim, Flash Score, melhor aplicativo pra você saber todas essas estatísticas, esses tabus, os placares ao vivo, tem tudo lá. Link gratuito aqui na descrição, mesmo se você usar Android ou iOS, tá suave, só clicar no link aqui na descrição. Gente, bola rolando, o que a gente teve? Gol do Vasco, Ryan, e não é qualquer gol. Cara, olha só, porque numa jogada que vem do Hugo pro Paulo Henrique, que deixa a bola passar de calcanhar muito bem o Paulo Henrique pra começo de conversa. O Ryan pega ela aqui e, cara, ele vai carregar ela toda, o Verratti faz o movimento para receber, ele não toca, sai forte, chuta e faz o gol. Cara, assim, um baita gol do Cria da Colina, um baita gol do Rian. O que pega aqui é o seguinte, tá até ele aqui comemorando, falando aqui é Vasco, não posso falar o resto porque isso aqui é o YouTube, mas cara, o São Paulo, que corretamente se orgulha de ter uma baita base, uma baita estrutura, vê a base do Vasco resolvendo o jogo. Primeiro que assim, o Paulo Henrique, ele vai muito bem hoje. Eu costumo falar sempre que assim, o Paulo Henrique ele não é perfeito, obviamente nenhum jogador do Vasco é, até porque se fosse, sejamos realistas, ele não estaria aqui, mas ele é muito bom. E aí num baita passe do Hugo Moura, ele dá um lance de calcanhar que abre o jogo, e o Ryan, cara, o Ryan, eu tô falando Ryan, é Ryan, o Ryan, ele usa a força dele, ele sai da beirada, ele sai da lateral pra entrar mais no centro do campo. Muitos jogadores dariam o passe no Verratti que tava passando, ele carregou, ele sofre ali um contato físico, mas ele é forte, ele é alto, apesar de ser muito jovem, ele faz um baita gol. Assim, realmente uma partida dele hoje, tá ligado? Eu acho que o Coutinho foi muito bem, o Verratti não jogou tão mal com os pés, momento raro, mas mesmo assim, o Paulo Henrique também fez uma baita partida e merece ser citado, mas eu acho que o cara do jogo é o Ryan, não o Rian, um cara que assim, tá ouvindo muito o nome dele ser gritado desde que o Diniz chegou, mas a melhora desse moleque é provavelmente o maior sintoma positivo do Diniz e o trabalho dele no Vasco, tá ligado? É muito gritado o nome desse maluco, mas o que tá rendendo é impressionante. Se eu não me engano, ele tá com 6 gols agora na temporada, 3 deles já na era Diniz, ou seja, desde o começo do ano ele fez 6, o Diniz chegou ontem praticamente e já tem 3 gols. O Ryan, desde que o Diniz chegou, assim, a influência é notória. Vai muito bem hoje. O Ryan, em vários momentos ao longo dos últimos anos aí, não tem tanto tempo assim, até porque ele só tem 2 anos de Vasco, mas enfim, em alguns momentos, na mesma hora que ele é um jogador jovem, é verdade, teve momentos que ele tinha 17, ele não era nem maior de idade, mas ele aparentava ser muito cansado, eu sempre falo disso e tal. Hoje ele, cara, ele vai no contrário, os caras batem no corpo dele e ao invés de ele ser aquele jogador que parece que tá pesado em campo, né, ele vai até de forma rápida, correndo e movimentando a bola, e também forte, porque tromba nele e ele parece, sei lá, o Adriano Imperador de cabeça baixa passando tudo. Exagerei um pouco agora, talvez, mas enfim, vai realmente muito bem a base do Vasco. E depois o que a gente tem? Mais um gol, dessa vez Nuno, e cara, mais uma vez o Ryan participando muito bem. Olha só, uma bola que vem aqui no Verratti, ele se joga no chão, não foi absolutamente nada, a bola vem no zagueiro do Vasco, o Ryan não desiste, dá o bote, recupera, poderia chutar e chutou, e aí no rebote vai chegar o Nuno e faz o gol lá. Cara, o gol é do Nuno, e o Nuno, mais uma vez eu tenho que falar, é uma baita contratação. Gente, o Vasco, ele não é mil maravilhas ainda, tá? A gente ganha de 3-1, é um baita jogo, que bom que jogamos dessa forma, não só o placar
placar, tá ligado? Mas a forma, o jeito que o Vasco jogou foi realmente muito bom. Tô até com as anotações aqui. E os números todos dizem a favor do Vasco, tá ligado? Mas, parando aqui pra ser bem sincero, a gente ainda tem problema. Ainda tem uma zaga ali que tem seus problemas. Ainda tem jogador que não me passa tanta confiança assim. Mas o Nuno não é um desses. Se todas as contratações do Vasco fossem do nível do Nuno, o Vasco não estaria nessa peleja nos últimos anos. Bom jogador, muito bom português, mais um gol dele, mas na jogada o Ryan é quem brilhantemente recupera a bola dentro da área. Cara, o Ryan tá jogando muito. Assim, o Ryan, pelo menos hoje, falando dessa forma mais correta, porque nos últimos jogos ninguém tava bem, mas hoje ele jogou muita bola. Ele faz o gol, talvez por causa do psicológico já balançado positivamente, porque agora eu já fiz um gol, agora vamos que vamos, tá ligado? Ele vai lá e recupera muito bem a bola. Então, como falaram na transmissão do Sport TV, o juiz acerta em não dar o pênalti que o Verratti cai pro chão, porque o Verratti meio que forçou mesmo, mas também acerta no lance do Ryan não ser falta, porque realmente não foi, ele realmente deu o bote ali muito bem dado e recupera a bola pra gente, e aí o gol do Nuno. O Rafael tenta defender aquilo ali, aqui e ali, mas tem um rebote, o Nuno vai lá e Vasco 2-0. O Vasco jogando muito bem, dentro de casa, ou melhor, dentro de casa não, fora de casa, aqui parece que é mais fora de casa, pela primeira vez no Brasileiro esse ano. E aí a gente tem alguns recordes aqui, mas antes da gente chegar lá, vamos falar do seguinte, ainda tem a jogada do Coutinho no final do primeiro tempo. Olha o que o Coutinho faz, ele tá cercado por muitos, ele para, volta, meu Deus do céu, saiu com a bola, deu um passe na frente pro Verratti, que normalmente é ruim com os pés, mas por incrível que pareça, o Verratti vai lá e dá um baita de um passe na frente pro Paulo Henrique, se eu não me engano, que vai sair cara a cara com o goleiro, chuta e o Rafael pega, mas cara, um baita lance, e isso é o Coutinho. O Coutinho hoje ele faz uma baita partida, se eu não me engano, ele termina o jogo de hoje com mais de 50 passes, tá ligado? Assim, é impressionante. A atuação dele hoje é realmente muito boa, esse lance é muito bonito, o Verratti acertando um bom passe com os pés, mostra como que hoje foi realmente um caso à parte, um baita jogo, e aí dessa forma terminou o primeiro tempo. Gente, 2-0 Vasco, tanto no placar quanto nas estatísticas. O Vasco de fato ganhou e mereceu ganhar esse jogo. Olha só, nos números aqui, a posse de bola era até parecida 52-48, era pro Vasco, mas isso não chega a ser alguma coisa, porque 52-48 é praticamente margem de erro, tá ligado? Mas nas finalizações, 8-4 pra gente. O dobro pro Vasco, que também ganhava de 2-0, porque tem muitas vezes que o time tem muita finalização, mas é tudo chute de longe que não quer dizer nada. Hoje não foi o caso, o Vasco realmente fez 2 gols e ainda teve uma chance lá que só não fez o terceiro, porque o Rafael foi bem, e aí todo mundo do Vasco também. Cara, baita primeiro tempo. Considerando que era um jogo fora de casa, eu acho que provavelmente o melhor do Vasco nesse Brasileirão, tá ligado? Mas vai melhorar ainda, porque depois gol do Vasco, Verratti, que já fez gol em praticamente todo mundo, mas nunca tinha feito gol no São Paulo. Cara, eu nem comentei, eu tô de blusa nada a ver, eu não tô com a camisa do Vasco, ela tá até aqui do lado, mas hoje tá muito frio, vocês me desculpem aí. Mas enfim, o Verratti, que nunca tinha feito gol no São Paulo, faz gol no São Paulo, e dessa vez, pra mostrar como que o dia hoje tava propício, não é um gol de cabeça, é um gol com os pés. Olha só aqui, cara, a gente tem um lance com o Nuno, indo muito bem aqui mais uma vez, cruza na área, o Rafael não sabe o que ele faz na bola, e aí o Rafael é tido como um bom goleiro, mas erra aqui, tá ligado? Assim como talvez também tenha errado no primeiro gol, apesar dos méritos serem primordialmente pro Ryan, mas enfim, ele erra aqui e a bola vai lá no outro lado, a zaga do São Paulo com o Rafael afasta pra frente, o Tietê briga e recupera, o Paulo Henrique vai bem mais uma vez. O Paulo Henrique, como eu falei, ele não é perfeito, às vezes ele vai tentar um drible que não era pra tentar e vai perder, mas o que ele corre quando ele pega pra correr é isso aqui, ó, olha só, ele vai pôr a bola na frente e ninguém pega mais, cruzou na área, cadê? Cruzou rasteiro e o Verratti faz mais um gol. E tá aqui o Verratti comemorando. Cara, o Verratti tinha prometido que faria e fez. Ainda tem base criticar o Verratti? Eu acho que tinha uma parada que inclusive o Renato Vicente chegou a comentar, acho que quando ele tava vendo meu vídeo, fiquei sabendo, que era parada de tipo assim, o Verratti, pra quem não viu, algumas rodadas atrás, ele fez meio que um chill pra torcida, e no vídeo em questão desse jogo, eu falei, cara, o que eu posso usar mais pra elogiar o Verratti, porque eu não tinha visto essa parada, e é realmente ridículo, tá? Então, se eu não tinha comentado e tal, eu cheguei a falar depois, mas enfim, tá comentado aqui mais uma vez, eu já falei em live, é ridículo que ele faça isso. Dito isso, tem uma galera, principalmente no Twitter, que ainda hoje questiona se o Verratti é isso tudo, que eu acho que o Verratti, tá ligado? Gente, vamos lá, cadê a minha anotação? O Verratti chega agora a 19 gols no ano, 8 no Brasileirão, ele é o vice-artilheiro dessa brincadeira. Não é perfeito,
Dito isso, eu acho que não tem muita lógica, não tem a menor noção você começar a falar que o Verratti é parte do problema. Ah, mas porque ele faz parte da geração que tomou 6-1 do Flamengo. Mas aí, cara, aí no mundo ideal, realmente a gente manda todo mundo embora e traz um monte de gente do zero. Mas isso é no mundo ideal. No mundo real a gente não tem grana pra isso e, sinceramente, tem problema no Vasco. E o Verratti, pode ser que ele tenha, pode ser não, ele tem alguns BOs ali, meu Deus do céu, tem jogo que com o pé, você fala, cara, meu Deus do céu, como é que esse cara virou jogador profissional? Mas hoje não foi o caso, certo? Mesmo nos jogos ruins, ele costuma compensar de outra forma, normalmente é com a cabeça, hoje nem foi, ele vai muito bem, é isso aí, gol dele. Então, assim, realmente aquela parada de fazer um chupa-torcida, que eu não sei se foi pra torcida toda ou se foi pra um grupo específico, eu não sei. Isso aí é realmente é escroto pra caramba, é completamente ridículo. Dito isso, assim, atestando que isso é um problema, cara, o Verratti é muito foda, certo? Não pode continuar tendo esse tipo de coisa, aparentemente não continuou, já tem várias rodadas que isso aconteceu, não voltou a acontecer, nós estamos juntos, se voltar a gente volta a criticar de novo, mas é isso aí, ponto. Acabou, já foi, o homem tá salvando mais uma vez e sendo importante mais uma vez. Meu Deus do céu, esse não é um time perfeito, mas ele tá desde a fase que ninguém jogava bola, ele já tava jogando e ele segue. Depois, cara, a gente tem um São Paulo que não agredia praticamente nada o Vasco, e aí, pro lado São Paulino, alô, torcedor São Paulino que tá vendo isso aqui, a Libertadores tá meio que segurando o Beldia, né? Provavelmente eu acho que dá pra gente concordar com isso. Olha só, o São Paulo não conseguia levar muito perigo, e aí o Lucas Freitas, zagueiro do Vasco, ele sem olhar, ele vai andando pra trás, ele decide recuar no goleiro, e olha só, meu Deus do céu, quase que ele faz um gol contra. Mas é isso. Esse foi praticamente todo o perigo que o São Paulo levou, até que bem no finalzinho o Rian Francisco foi lá, esse sim Rian, e não o nosso é Ryan, o Rian Francisco foi lá e fez um golaço, tá ligado? Mas que não muda muita coisa, cara, um baita jogo do Vasco. Eu acho que assim, agora teremos a data FIFA, então a data FIFA do Mundial, né? Então vai ter um longo período aí para os jogadores treinarem. O Vasco, ele tem que caçar reforço. Eu não sei se vai acertar nas contratações. A gente tem novos nomes na dirigência do clube. São bons nomes? O tempo dirá, tá ligado? Ainda precisa de peças. Por mais que a gente brinca que tal, pá, a gente fica empolgado e é normal. O cara fazia muito tempo que o Vasco não ganhava lá. Praticamente 13 anos. Tem outro número aqui que, olha só, 3 gols fora de casa no Brasileirão desde 2020 que não acontecia. Setembro de 2020. Ou seja, quase 5 anos. Isso mostra um pouco da fase atual do time, que é uma bosta, mas mostra também como que hoje foi muito bom. Mas, cara, não dá pra gente projetar que todo jogo vai ser igual hoje, tá ligado? Quem dera se desse. Enfim, pelo menos tem um trabalho do Diniz sendo feito ali. E o Vasco tem que ter trabalho mesmo, porque o Vasco começou a rodada na zona de rebaixamento. Então, assim, por mais que a gente esteja empolgado, a gente tem que ter o pé no chão, porque a gente não vai nadar de braçada em lugar nenhum, não. Mas tomara que realmente tenha uma melhora, que essa melhora não seja caso de um dia só. Eu torço muito para que não seja. Eu torço muito para que tenham boas contratações, já acertaram esse ano no Moreira, então nem sempre os caras erram, tá ligado? É torcer para que isso aconteça mais vezes. Enfim, tá vindo o Super Mundial aí, eu sinceramente tô bem empolgado para ver como é que vai ser, cobriremos da melhor forma possível aqui no canal, o máximo de jogos que der, então se inscreva aí se você ainda não tá inscrito e acompanhe toda essa loucura, seria muito legal se tivesse o Vasco, mas quem sabe, né? Hoje não é o dia, quem sabe mais pra frente. Gente, é isso, a gente vai pra essa pausa enorme, que inclusive eu acho que os jogadores terão 10 dias de folga. Aqui 2 caras que foram muito bem hoje. Mas os caras terão, se eu não me engano, 10 dias de folga e depois começam os treinos e tal. O Vasco vai finalmente ter realmente um tempo a treinar e aí depois a gente já pode começar a pesar um pouco mais as críticas sobre o trabalho do Diniz, se for necessário, porque aí sim vai ter um tempo a mais. Enfim, a gente vai pra baita pausa e a gente vai bem pra ela. 3-1 Vasco, baita vitória, 5 anos sem fazer 3 gols fora de casa, desde 2012, sem ganhar do São Paulo lá, finalmente aconteceu. Aí, se eu não me engano, também sem ganhar em São Paulo, e aí conta Corinthians, Santos, Palmeiras e tal, se eu não me engano, sem ganhar em São Paulo há 20 jogos. Acho que foi esse o número falado, 20 jogos. Hoje cai por terra mais um tabu. Um baita dia, não é mesmo?